E como a gente faz todos os dias, iniciamos o culto com oração. E eu convido você para você orar com a gente. Você não precisa orar do jeito que eu oro, você ora do jeito que você ora. Né? Nós somos pessoas que convivemos, vivemos em comunidades, mas nós somos individuais, né? Cada um é um. Não existem duas pessoas exatamente iguais no mundo e nunca houve e nunca haverá. Então você ora do seu jeito aí. E eu tenho certeza que Deus pouco vai prestar atenção no que você fala, mas é naquilo que você carrega na sua alma e espírito. Deus Todo-Poderoso, querido, amado Senhor da Glória, nós mais uma vez nos reunimos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para engrandecer o Senhor, para proclamar a tua santíssima palavra, que o Senhor, por absoluta misericórdia e compaixão, nos receba como adoradores. Apesar de todas as nossas falhas e defeitos, que o Senhor nos aceite mais uma vez, agora nesta manhã, fechando esta semana como adoradores do Senhor. Nos curvamos perante a sua majestade, perante o seu poder, perante a sua bondade para te adorar. Fala conosco, livra-nos, afasta de nós, Senhor, a mentira, os mentirosos, os falsos, os hipócritas, os enganadores. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, abre a nossa mente para o entendimento das coisas santas. Esta é minha oração, por mim, por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Eu acabei de publicar agora no Facebook uma matéria, mas muitíssimo boa. E eu convido você para ler esta matéria. É longa, mas ela precisa ser longa porque ela tem explicações assim fantásticas. Não é minha, né? Tá lá o autor. Foi escrita em 2017. Mas você que é cristão, você que se é que tem algum católico, apostólico romano nos ouvindo, indique esta matéria para os católicos lerem e leia para você se informar a respeito das coisas. É muito importante, mas é muito importante. Né? Você vai ler ali sobrenomes que você já viu séries na televisão, né? Você já deve ter ouvido pelo menos falar daquela série Os Borgias, né? Então, leia a matéria, é longa, mas vale a pena, viu? Tá lá o link, é só clicar que você vai direto para a matéria, tá? É muitíssimo boa e está no meu Facebook. Eu gostaria, né? Claro, que você lesse, que você comentasse depois. Gostei, não gostei, indiquei para alguém, porque é fantástica.
Você vai entender coisas assim, por causa disso que eu coloquei lá, né? Se você for corajoso, leia até o fim. Porque ela mexe, né, com as pessoas. Capo pertute capi. Você vai ler isso. Muito bom. Hoje nós vamos falar aqui sobre rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. Nesta passagem bíblica, né, que não é uma parábola, já vamos começar a explicar isso. Porque o pessoal que, né, gosta de... mas é uma parábola. Não, senhor, não é uma parábola. Já estou afirmando aqui categoricamente que não é uma parábola. É um fato, é um acontecimento histórico que Jesus conta na forma de uma parábola. Mas não é uma parábola. Entendeu isso? É um fato, é algo que ocorreu. E ele, para que fique mais fácil para a gente entender, ele conta como se fosse uma parábola. E mesmo que fosse uma parábola, a gente precisa entender o seguinte: Jesus Cristo, que nunca pecou, então ele nunca mentiu, nunca. Eu minto, você mente, todo mundo mente. Mas Jesus nunca mentiu. Ele nunca iria lançar, ele nunca iria usar uma lenda, né? Uma fábula, uma crendice mentirosa para ensinar uma verdade espiritual tão profunda como essa que ele ensina em Rico e o Lázaro. Primeira coisa. Não, é uma... Tá bom, você quer achar que é uma parábola? Então ache. Mas você acha que Jesus, então, mentiu? Isso tudo que ele falou é mentira. Jesus, que nunca pecou, mentiu aí, então. Você está entendendo esses pequenos detalhes que é importante a gente saber? Porque às vezes ou sempre, depende da sua situação, né? Às vezes a gente precisa confrontar as pessoas. E a maioria das pessoas não gostam de ser confrontadas. E outra coisa, além de não ser uma parábola, ser uma história contada em forma de parábola, mas a pessoa, não, é parábola, então para a gente não ficar discutindo muito, tá bom. E você acha que Jesus mentiu, então? E a terceira coisa, isso tudo que está em Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, está perfeitamente em harmonia com os ensinos bíblicos. Está em harmonia, quer dizer, está perfeitamente encaixado com tudo aquilo que a Bíblia fala em outros lugares, anteriores e posteriores a esse, sobre a vida após a morte. Você pode contestar o que você quiser, menos o encaixe perfeito. Por exemplo, Lucas 16, 22, Jesus fala do destino do corpo após a morte, né? Quando ele diz assim,
que o rico foi sepultado. O que acontece com o corpo? É sepultado. Tem gente que quer cremar, aí é problema de cada um. Você quer queimar o seu corpo? Deixa aí uma ordem para a família cremar, ué. Mas Jesus não fala em cremar corpo, em lugar nenhum, nem a Bíblia fala. Ele fala em sepultar. E a Bíblia fala em outras tantas passagens no corpo ser sepultado. Né? Perfeita harmonia. Jesus também fala em Lucas 16, 23, que ele faz uma referência ao Hades. A Bíblia também, em outras tantas passagens, do Velho até Apocalipse, do Velho Testamento até Apocalipse, a Bíblia fala do Hades também. Apocalipse, por exemplo, capítulo 20, versículo 14, é um dos lugares que fala do Hades. Jesus, nesta passagem do rico e Lázaro, que você encontra em Lucas 19 ao 31, Jesus fala de Abraão. A Bíblia fala de Abraão. Você está entendendo? Não há mentira, não há, tentar acertar a coisa, não há. Jesus fala de Moisés, dos profetas, em Lucas 16, 31. A Bíblia confirma isso tudo. Então, esta passagem, eu vou ficar citando aqui um monte de coisa, citando. Esta passagem é verdadeira. Jesus deixa claro, para quem quer entender, né? Porque existem pessoas que não leem para entender, elas leem para adaptar aquilo que está escrito ao que elas pensam. Né? Os aniquilacionistas, palavra comprida, difícil de falar, né? Aniquilacionistas. Aqueles que acham que morreu, acabou. Né? Faz tempo que eu não vou no cemitério. Eu não sou muito de cemitério. Eu não tenho nada contra ir cemitério, mas faz tempo que eu não vou. Mas está cheio de lá, descanse em paz. Isso é uma das maiores bobagens que o ser humano escreve. Porque Jesus deixa claríssimo nessa passagem de rico e o Lázaro, Lucas 16, 19 ao 31. Por que você está repetindo tanto? Porque eu estou vendo que tem gente entrando aqui agora, para abrir aonde que a gente está. Né? Jesus deixa claro que o sujeito morre aqui, ele fecha os olhos, o corpo morre, né, vira um cadáver, sem vida, mas o espírito e a alma estão vivos. Então, esta passagem deixa claríssimo para nós a questão sobre a vida consciente da alma após a morte. Deixa claro que o sujeito morre aqui, mas ele continua vivo. O que morre é o corpo aqui, a vida na terra é que morre. Né? Mas não é só essa passagem que fala deste assunto. Se você abrir em Mateus capítulo 10, versículo 28, vai falar deste assunto.
Ah, é difícil de anotar, está tudo gravado aí. Filipenses 1:23, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, capítulo 12, versículos do 1 ao 4, Apocalipse, capítulo 6, versículos do 9 ao 11, e outras passagens. Eu relacionei aqui uma coisa ou outra. Então, o ensino de Jesus sobre a imortalidade da alma, em Lucas 16, do 19 ao 31, é para se crer. Agora, tem gente que prefere crer no A, no B, no C, aí é um problema de cada um. Jesus não obriga ninguém a crer do jeito certo, eu também não vou obrigar. E outra coisa, escreveu uma coisa clara, irrefutável, que a vida continua depois da morte. E eu vez por outra, eu me lembro de pessoas que eu conheci e que morreram. Parentes, amigos. Eu me lembro. Como será que está essa pessoa? Me vem à mente assim, entendeu? Eu não tenho mais minha mãe nem meu pai. Às vezes eu penso, como é que está minha mãe, hein? Meu pai, hein? Eu penso, como é que está o meu sogro, minha tia, as minhas tias, né? Como é que estão? Como é que está tal pessoa? O Zezinho, sei quem, sei que lá. Eu lembro. Como que eles estão? Não sei. Jesus, antes de morrer, entrega o seu espírito ao Pai. Você quer uma prova maior que essa da vida após a morte? Lucas 23, 46. Mas não foi isso, foi Jesus. Estevão, antes de morrer também, ele entrega o seu espírito ao Senhor Jesus. Atos, capítulo 7, versículo 59. Se você abrir aí agora, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele deixa claro lá, que quem morre, obviamente, né, salvo, passa a habitar com Jesus Cristo. Isso é irrefutável. É que a gente precisa falar, mostrar, explicar, porque toda hora aparece alguém aí dizendo, morreu, acabou, morreu, descansou. Não tem nada desse papo aí, descansou nada. Se morreu salvo, também não vai descansar. E tem muita coisa para ser feita. A gente gosta de descansar, não é? É por causa do corpo. O corpo aqui, sabe, cansa. Se você abrir em Filipenses capítulo 1, versículo 23, você vai ler também Paulo falando isso, que quando a gente morre fisicamente, automaticamente passamos a estar com Cristo, o que é muito melhor. Entendeu? Tem gente, tem uma senhora aí, esqueci o nome dela, eu vou lembrar. Ela fala que ela já foi, que ela é uma turista espiritual, sabe? Como se o mundo espiritual fosse para ser visitado, né? Ela fala, esqueci o nome dela, Nadir.
Ela se auto-intitula bispa, sei lá o que ela é. Mas fala umas bobagens. Tem gente que adora, ama, segue. Essa bispa Nadira, ela é turista espiritual, porque ela diz que Jesus já levou ela para o inferno, Jesus já levou ela para o céu. Você vê que quem foi não teve coragem de falar que foi. Como é que é, Esther? E o que dizer que o mar... as pessoas que morrem afogadas e o corpo nunca foi achado. Né? É disso que está falando. Por exemplo, aquele político, né, que morreu, caiu o helicóptero lá, Ulisses Guimarães, né, morreu numa queda de helicóptero no mar. O corpo dele, até onde eu sei, nunca foi achado. É isso que está falando aí. Pessoas que morrem em acidentes, nas guerras, no mar, o corpo nunca é achado, é comido por animais. E é isso que está dizendo, o mar dará os seus mortos, pessoas que morreram, afogadas no mar, num rio, num lago. Entendeu? É isso que você está perguntando, Esther? Se for isso, está respondido. Então, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 4, ele não fala que ele foi levado. Você vê que ele não fala dele. E esta senhora, né, diz que foi para o inferno, diz que foi não sei aonde. Tudo mentira. Mentira. Foi nada. Foi na cabeça dela. Porque Paulo não conseguiu descrever o céu. E ela diz, tem anjo, tem não sei o quê. Tem... Mentirosa. Assim, simples assim, mentirosa. Mentirosa. Não, mas você não tem medo de falar isso? Se você estiver errado, mas eu não estou errado. Eu estou correto, estou fundamentado na Bíblia. Em quem que eu vou acreditar? Em Paulo ou nessa senhora? Nessa mulher? Eu vou acreditar no Paulo, claro, obviamente. Entendeu? Não vou acreditar nela. Ela disse que foi lá no inferno e tinha... Bom, primeiro que para mim ela não lê a Bíblia, né? Porque o inferno, o lago de fogo e enxofre, não tem ninguém lá. Não tem nenhum ser humano lá ainda. Não tem. Você lê a Bíblia, você vê. Eu uso esse termo assim, é óbvio, com um pouco de humor até, né? O inferno ainda não foi inaugurado. Será no grande julgamento. Mas onde estão então? Estão em sofrimento. Mas não no inferno. Aonde? Não sei. Eu vou dizer, eu não sei. Os católicos dizem, é no purgatório, mas primeiro que não existe purgatório na Bíblia. Segundo, que para os católicos, quem está no purgatório está pagando os seus pecados para não ir para o inferno. Então já não é verdade. Tem uma segunda chance. A Bíblia não fala isso.
Aonde a Bíblia fala isso? Então, quem não morre salvo está em sofrimento. Aonde? Não sei. E se alguém falar que sabe, eu digo assim, me mostra isso na Bíblia. É só mostrar. Olha, aqui está falando. Vamos ler? Entende? Tem coisas que a gente não sabe e que um monte de gente chuta. Ah, é ali, é lá, é no Hades, é não sei o quê. Calma. Primeiro a gente precisa entender o que as palavras querem dizer. Porque não são palavras em português. Então nós temos que buscar o que quer dizer. E o assunto aqui não é esse. Um outro dia a gente pode falar. O céu, isso eu sei, porque a Bíblia fala. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. O céu é um lugar para onde vão os salvos. A Bíblia deixa claro isso para a gente. Quem morre salvo, dá-se um monte de nome, né? Céu, paraíso. Se você for ler aqui Rico e o Lázaro, que é o nosso tema aqui, chamam de seio de Abraão. Mas já inventaram um monte de coisa também sobre o seio de Abraão. Mas na verdade é o céu. Agora, o que a gente precisa entender, por exemplo, é o que aconteceu com João. Já vou falar do assunto, porque a cabeça de quem lê a Bíblia, quando tem alguém falando, vai correndo buscando as coisas que ele já leu. João, não João Batista, João o Evangelista, né? Ele, por revelação, presta atenção, esta senhora aí que eu estou falando, ela diz que ela vai no céu, no inferno. João, em lugar nenhum aqui diz que ele foi. Ele, por revelação divina, ele viu a alma daqueles que foram martirizados, ele viu a alma desse povo lá na glória. Ele viu por revelação daqueles que foram martirizados porque permaneceram na fé. Quando ele diz na glória, ele está dizendo no paraíso, que alegoricamente também se chama de o estrado debaixo do altar de Deus. Você vai ler sobre isso em Apocalipse capítulo 6, versículos do 9 ao 11. O que Edgar escreveu? O rico diz estar atormentado. Sim, eu também creio, Edgar, que quem... É isso que a gente está falando. Que quem não morre salvo, o período... O tempo lá é diferente, né, no mundo espiritual, mas até o julgamento, o grande julgamento do Senhor, continua em tormento. O que eu estou dizendo é que não é no inferno, o lago de fogo e enxofre. Pode estar em chamas em qualquer outro lugar, mas no lago de fogo e enxofre não. Porque este lago foi criado para o diabo e os anjos caídos. Entendeu? E não tem ninguém lá ainda. Ah, pode ser que esteja uma prisão, que lá seja o abismo
em que muitos espíritos estão aprisionados? Pode ser. Quando eu digo ninguém, eu estou dizendo nenhum humano que morreu. Aonde eles estão? Não sei. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que pessoas estarão lá, mas ainda não estão. E é por aí, né? E outra coisa, para aqueles que falam que morreu, acabou. Morreu, acabou, né? Vamos supor, então, tá bom, morreu, acabou. Como é que Moisés, no Monte da Transfiguração, foi visto? Se morreu, acabou, como é que apareceu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Aí quem tem que explicar é quem crê que morreu, acabou. Não sou eu. Quem tem que explicar isso é quem diz, morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada. Esse negócio de vida após a morte é tudo mentira. Tá bom, então me explica como é que apareceu. Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali cercado pela glória, e aparece, e Pedro até queria fazer 2 tendas, né? Como é? É eles que têm que explicar, não sou eu. Como é que tem essa aparição física, então? Né? Porque às vezes a gente pede para outra pessoa que não... Né? Eu não creio nisso, que morreu, acabou. Então, às vezes me forçam a explicar essas coisas, né? Mas não sou eu que tenho que explicar. E se Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, né, apareceram num corpo visível. Não apareceram como espíritos, simplesmente. Porque o espírito não é visível, o espírito em corpo é visível. Eles que têm que explicar, Edgar. Como é que apareceram se acabou, morreu, acabou? Né? Então a gente tem que admitir que não há aniquilação. Moisés morreu. Ele não ressuscitou, mas ele apareceu visível. Mateus capítulo 17, versículo 13. Essas coisas a gente tem que ter na mente. Porque vez por outra a gente encontra. Não, morreu, acabou. Ou você ouve, não fala nada, fica quieto, não faz o seu papel de cristão, né? Porque o cristão, quando ouve alguma coisa que é antibíblico, ele tem que, minutinho, explicar. A pessoa concorde ou não, aceite ou não, aí é problema da pessoa, mas ele tem que explicar. Se a gente não tiver informações para poder explicar, porque isso que eu estou pedindo não, estou sugerindo que você leia esta matéria que eu coloquei no Facebook hoje. Indique, se a pessoa vai ler ou não, não é problema da gente. É o problema da pessoa, né? Ora, quer ler, leia, não quer ler, não leia. Mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para poder falar, olha, você está num caminho errado.
Então, nesta passagem de Lucas, capítulo 16, versículos do 19... deixa eu ler o que o Hassan escreveu aqui, o Djalma, deixa eu ver. É verdade, é verdade. Eu ia até falar aqui, né, da doutrina espírita. Né, não vou dar ocasião para isso, mas eu ia até citar aqui. Da doutrina espírita, né, porque vão falar em reencarnação, né? Mas a reencarnação prevê um novo nascimento. Moisés não apareceu, nem Elias, como um bebê, né? Entendeu? A reencarnação prevê que aquele que é reencarnado nasce como uma criança e cresce como um ser humano. Num espírito reencarnado. Não foi o caso, por exemplo, de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Eles apareceram de modo a Pedro olhar e falar: opa, esse não é o Moisés que eu aprendi sobre, e aquele lá não é o Elias que tem que escrever o tal, entendeu? Eles já foram vistos na condição de pessoas adultas e reconhecíveis, né? E nesta passagem, para a gente encerrar aqui de Lázaro e o rico, né? O mendigo não é uma pessoa anônima. O nome do mendigo é Lázaro. Só para marcar bem esse negócio, que tem gente que fala: isso é uma parábola, né? E eu estou afirmando aqui que é um caso verídico contado por Jesus em forma de parábola. E uma dentre outras que eu já coloquei aqui, né? As parábolas, tudo aquilo que é parábola, não que é contado em forma de parábola, mas aquilo que é parábola não tem nome dos personagens. E esta passagem não é uma parábola, além de outras situações que provam que ela não é uma parábola, é que o mendigo tem nome. O nome dele é Lázaro. E se tem nome, não é parábola. Isso não foi eu que determinei. Se você for entender o que é uma parábola, você vai ver que parábola não tem nomes. E isto só do rico de ter nome, o mendigo ter nome, Lázaro, né, já depõe contra o fato histórico de que rico e Lázaro seja uma parábola. Então, se alguém falar: não, mas é uma parábola, você fala: mas você conhece a estrutura da parábola? Dentre outras coisas que você pode citar aqui, que eu já falei, você vai falar: nenhuma parábola pode ter o nome ou dos personagens. E aqui tem: o rico chama-se Lázaro. Essas coisas nós precisamos saber. É o mínimo que a gente precisa saber para combater a mentira. Senão, fala um monte de mentira, a gente não sabe, será que é, será que não é? A gente engole. E se não tiver uma fé bem estruturada e firmada na pedra angular, a gente começa até a acreditar na mentira. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, queremos te louvar, te glorificar, te agradecer
por mais esta semana, louvar o Senhor por todas as bênçãos que nós recebemos esta semana, por toda a instrução que o Senhor nos deu esta semana, pedir que esse final de semana seja de paz, de tranquilidade, que a semana que vai começar seja uma semana debaixo da tua graça, da tua compaixão e da tua misericórdia. Continua, Senhor, derramando sobre nós as tuas santas bênçãos. E se for da tua vontade, que nós estejamos aqui na segunda-feira para adorar e cultuar o Senhor e proclamar a tua palavra. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.